Salve aí, tamo de volta, podcast Frequência da Mata. Depois de 5 meses parados, voltamos, caramba. Isso aí, voltamos. Ficamos 5 meses parados porque tivemos uma ruptura com o Estúdio da Mata. Não acreditamos na concepção que o Estúdio da Mata colocou de atuação, que era uma coisa meio vertical. Tipo, os caras mandam e a gente faz, e a gente não quer isso, quer atuar de uma forma horizontal. E por isso nós viemos aqui para Casa Mafalda. Então não atuamos mais no bairro do Jaçanã. Estamos na Lapa, na Casa Mafalda, na Clélia. E estamos na Lapa com a concepção de sempre, de um coletivo Frequência da Mata, tendo várias frentes. E para tanto, temos a edição 49, Ferraz. Nesse primeiro bloco, a gente já vai escutar o quê, mano? Então, mano, vamos aí escutar. Primeiro som aí, pessoal do Catarse, Insurgentes. Catarse aí já é um grupo aí que já participou até com a gente aqui. Já tem uma história longa aí conosco também. E esse som vai integrar um trabalho novo dos caras aí que lança agora nesse ano, em 2013, né? Os caras estão trabalhando bem, vai ser um material bem diferente do último. Vai ser um material muito bom. Aí sim. Depois vamos mandar o Flicts desmascarar suas bandeiras. Tá integrando aí o trabalho novo dos caras que se chama Singelos Confrontos. Singelos Confrontos, que é o segundo álbum do Flicts e que também é um álbum muito esperado e que está sendo muito bem apreciado no meio punk. Tá muito bem trabalhado o Flicts. Isso aí. E terceiro, vamos com Anarquia Tropical, La Destruição é o primeiro passo. É um grupo de chileno aí de cúmbia. Os caras passaram aqui na Casa Mafalda na turnê aí brasileira. Geral aqui dançou até umas horas. Então, o pessoal aqui se animou, mas eles estão passando por todo o Brasil e é interessante salientar que o Anarquia Tropical tem uma proposta libertária nas suas músicas, como já deve perceber pelo nome. É isso aí. E aí, qual que é a nossa primeira entrevista, então, desse retorno aí? No segundo bloco já tem uma Rádio da Juventude, lá de São Vicente, falando um pouco da sua atuação na periferia de São Vicente, no litoral de São Paulo, e falando sobre a atuação da rádio, a concepção de mídia alternativa, um processo todo, uma história legal que eles vêm contar pra gente. E no meio da entrevista da Rádio da Juventude, a gente tem alguns sons também. Isso aí. No meio da entrevista aí, o primeiro som que vai rolar vai ser do Comando DMC, São Paulo Está Se Armando. Já é um grupo aí muito antigo, dos anos 90. Os caras tinham umas concepções um pouco diferentes dentro do rap, vamos se dizer assim. E, meu, se você não conhece, sério, vai dar uma procurada que o negócio é bem legal aí. Logo depois a gente vem com Juventude Maldita, Não, 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 uma música nova dos caras. E a gente tem que salientar aí um problema que aconteceu lá no Noise Terror, né, Fernando? Os caras tiveram uma treta lá e vão precisar de ajuda. A Casa Mafalda está desenvolvendo alguns eventos que a renda da bilheteria vai ser diretamente para o Noise Terror. Então é importante olhar, é uma casa que atua há muito tempo no punk, no meio libertário também, na contracultural. Então tem que ajudar, cara. Quem puder ir a algum evento no Estúdio Noise Terror ou esses da Mafalda, é importante vir para ajudar os caras. E para quem já participou, para quem já organizou, nada mais aí dessa força aí pros caras lá que eles estão precisando. E logo depois a gente vem com Consciência ao Gueto, Efeito Boomerang, que é o pessoal lá de Suzano que faz um rap aí. Lá de Suzano vão estar nos eventos aqui, o Desobediência Sonora aqui, lá na Casa de Cultura Marginal também. É isso aí. Depois, Fernando, qual que é a próxima entrevista que nós temos aí nessa edição? No terceiro bloco a gente tem entrevista com o iOS, Brutal, Horror, Grindcore, com os caras. Os caras é do mal, né, mano? Os caras é roqueiro doidão, cara. Vamos falar um pouco desde 2004 até hoje, qual foi a atuação, quais foram as modificações nos sons deles, na sonoridade, no estilo, na pegada, o lançamento do Split com o Noia, que é uma banda linda. Banda cristã, né? Banda cristã, gospel. Gospel. E aí depois a gente fecha essa edição com o iOS também rolando. E a gente tem inscritos também, né, mano? Dessa vez a gente voltamos com tudo aí. Primeiro inscritos que nós vamos ter aí, ó, Fascistas Não Passarão, que é do Mr. Thiago. O problema é ter 2 Thiagos no negócio, né? Fica meio confuso. E depois do outro Thiago, o mais gordo, tem aí a resenha aí do show do Presto lá no Hangar 110, que os caras tocaram o AQNP aí, que foi o primeiro álbum dos caras aí. E temos a trilha sonora também, né? Trilha sonora, cara. Qual que tá dessa trilha sonora retada hoje? Essa trilha sonora aí são nada mais, nada menos que 36 bandas tocando aí
covers de uma das maiores bandas aí no nosso cenário nacional, que é o Ratomaniacs, que é o tributo ao Ratos de Porão, que saiu esse ano. Então você tem desde Facada, Hut, Blast Trash, Ódio Social. Tem banda até não aguentar mais, cara. Tem o Descarga aí, que acho que já nem existe mais. Mano, Action Mutante, Força Macabra, tem de tudo ali, cara. Vocês vão achar desde o punk ao country. É um dos CDs que eu posso falar que, mano, é um dos melhores do ano, assim, nacional. É esses caras aí. E só pra gente salientar aí que não dissemos, se caso alguém queira saber o que realmente aconteceu lá da mata e achar, pô, estranho, os caras demorou tanto tempo, nós temos uma carta aberta que está na internet. Quem procurar lá no nosso Facebook tem a carta aberta. Então quem tiver mais interessado pode dar uma lida lá para entender o que está acontecendo. Demorou. E salientar também que a gente tem uma parceria que ela continuou mesmo com a interrupção de 5 meses. É uma parceria com a Rádio Ponto Alternativo lá de Fortaleza. Toda terça-feira, sempre às 19 horas, você pode escutar alguma edição do Frequência da Mata lá. O site dos caras é radiopontoalternativo.com.br. E um abraço pros caras ter mantido todo esse tempo aí afastados e estamos de volta com a parceria. Demorou? E só para salientar aqui, a gente tem os inscritos sociais e os cartazes com o Thiago Santos, a gravação, edição, mixagem, masterização e tudo que o Murai inventar é que hoje tomou conta da fotografia e edição de vídeo, que seria a cargo da Natami, mas a Natami tá na Europa, bem, então... Tá chique no último. A Natami é outro nível. Os inscritos musicais continuam com o Ferraz, Thiago Ferraz. Comigo. E os trampos aí na locução, na organização também, tá comigo, Fernando Konezuki. Importante salientar, somos um coletivo, pensamos na mídia alternativa. E se você quiser escutar as edições do Frequência, a partir de hoje, você vai lá no casamafalda.org. Você pode encontrar mais informações no facebook.com/Frequência da Mata. E a gente tá na Lapa, na Lapa aqui na Rua Clélia 1895. Aqui é a Casa Mafalda e a gente tá junto, gente. É isso aí, então. Essa é a edição número 49 do Frequência da Mata. Estamos de volta novamente. E pra quem achou que a gente tinha acabado, a gente voltou mais forte que nunca. É isso aí. Se enganou, tio. Já é. Meu otimismo está baseado na certeza de que esta civilização vai desmoronar. Meu pessimismo em tudo aquilo que ela faz para arrastar-nos em sua queda. Os alto-falantes denunciam que os descendentes de escravos continuam vulgariando a política de extermínio, livrando a opressão. O genocídio dos primórdios da colonização aos dias atuais, rebeldia herdada dos nossos ancestrais. Tupac, Amaru, Rida, Morelos, Zumbi, Anastácia, Zapata, Canjuvira. Mais de uma marcha dos indignados contra a exploração, disseminadores da célula da revolução, rompedores da loja do conformismo, escravidão, opositores do pensamento de submissão. Terra livre, homens livres, José Artigas, emancipação popular. Hoje Manfria, nossos poros clamam por justiça, igualdade. Como Sandino morreremos, lutando por liberdade. Cantada na voz de Mercedes Souza, os aldeanos da geada dos dedos de Marques e Galeano, poetizada por Neruda, todos latino-americanos, por Carolina de Jesus, resgatada dos escombros da palavra escrita ao sistema eleitoral. É o antídoto contra o veneno do capital, que preocupa modo de vida, estúpida, servil e pleno extremo da América do Sul. Brasil, as injustiças ainda são no motivo pro estopim. Somos cheios, Marighella, sem medo de cair, o canto indígena de guerra. A opressão, faveladas, avessas e fundo seu valor. Do norte, do México ao sul, da Argentina desistimos de lutar pela vida. Estamos nas trincheiras, favelas, periferia da resistência contra a opressão capitalista. Trata-se do combate ofensivo insurgente contra o conformismo resistente. Revolução da submissão, a revanche do gueto subversivo. Trata-se do combate ofensivo insurgente contra o conformismo resistente. A revolução da submissão, a revanche do gueto subversivo. Os poderosos globalizaram a tirania, o extermínio, a matança, a carnificina. As guerras geram lucros exorbitantes pra indústria de arma, petróleo e diamante. A pornografia é uma mazela explícita, o ciclo se completa com crime, crack e cocaína. As religiões é um atraso psicológico, o inferno dos fiéis é o paraíso dos poderosos.
Deístas no corpo e no som do céu. Inferno com a exploração da fé, constrói seus impérios. A indústria evangélica impulsando consumo, transformando seus fiéis em cegos surdos e mudos, totalmente alienados, serviçais e submissas, mais perversas administradores do capitalismo. Aproveitadores da ignorância, da estúpida condição, a fé como a do oprimido perante a exploração. Deus, pra mim, só existe na mitologia, com a mente o homem contra suas próprias fantasias. Seu cárcere, sua agonia, seu martírio é induzido a aceitar um mundo destrutivo com lixo tóxico, carga química, bombas nuclear, agrotóxico no alimento, poluição da água e do ar, devastação voraz do meio ambiente, banalização da violência, não o deixe indiferente. Pior que a tortura, física, mutilação mental, a barbárie do homem escravizado pelo capital, que só obedece esse instinto compulsivo, produzido pela ditadura do consumismo. Anti-alienação, essa é a rima ativa. Indignação no verso do ribeiro ativista. Politização e consciência crítica, pra despertar as mentes adormecidas. Assar-se no combate ofensivo insurgente contra o conformismo resistente. No horizonte da supressão, a revanche do peito subversivo. Assar-se no combate ofensivo insurgente contra o conformismo resistente. No horizonte da supressão, a revanche do peito subversivo. Racista, recalcado, frustrado e o covarde.
no perseguir. La ANI y esa mierda es lo mismo que la CNI. Andáis detrás de cabro anarco, que solo queremos que ya no haya más Paco. Y en vez de guanacos, tortugas y zorrillos haya más comida y más salud para los cabros chicos en tus cárceles, mapuches y libertarios. Son presos por luchar contra tu maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema, hace que cantemos este güey que tema contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Dice, la destrucción es el primer paso. Destruir el capital con carana y camotazo. La destrucción es el primer paso. Porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. ¡Ocurriste! ¡Protestaste! ¡Y los bancos quemaste! ¡Estos cabros libertarios todos bailando la cumbia nomás! ¡Puro movimiento anarquista, mamita! ¡Y es que no baila un facho culiao! Haré lo que he soñado, no haré nada, vagando y protestando, ni ahí con la jornada. Yo trabajo para mi hermano, no para el empresario. Chupa el pico belisario, te gritan los libertarios. Hagamos barricadas en la población, o vayamos a bañarnos todos a San Jorge. Ni ahí con tus leyes, tu padre ni tu Dios. Mi primer enemigo, mi fascista interior. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Y dice, la destrucción es el primer paso. Destruir el capital con carana y camotazo. La destrucción es el primer paso. Porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. Belisario Velasco me da asco. Empresario culiao me dan asco. Empresario culiao me dan asco. Y Bachelet rima con Pinochet. 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 Anarquía tropical. Anarquía Estamos aí de volta, podcast Frequência da Mata, edição 48. E nesse segundo bloco eu tenho o prazer aqui de anunciar Márcio, da Rádio da Juventude de São Vicente. Márcio, muito obrigado pela sua presença aí hoje, meu velho. Beleza, eu que agradeço. Muito custo, né? A gente já tinha marcado outra vez, não rolou. Foi trabalhoso, mas rolou. Tamo aí pra isso. Márcio, queria que você me falasse qual foi o contexto de formação da Rádio da Juventude, meu velho. A gente começou a transmitir mesmo a partir de 2010, né? Mas a história da rádio começou um pouco antes. Um amigo meu que começou, né, a rádio, ele faz parte de um movimento chamado Juventude Operária Católica, que foi ligado à igreja lá atrás, na época que a igreja tinha um trabalho de base lá nos anos 60 e tal. E hoje é desvinculado da igreja, mas ainda tem em alguns lugares uma ligação informal e tal, né? Até porque é onde começou. E essa é um movimento nacional, internacional. Uma das deliberações nacionais foi de criar um projeto de comunicação comunitária. E aí, como esse meu amigo, ele fazia jornalismo, eu fazia jornalismo com ele e tal, e tinha um amigo nosso também que fazia rádio e TV lá na Baixada, decidiram que lá seria esse projeto, né? E aí ele falou pra mim e tal, a gente curtia a rádio, nosso TCC até foi em rádio.
E aí, no ano seguinte, que a gente se formou, a gente teve tempo pra tocar a rádio, que foi justamente 2010. Aí, mais ou menos fevereiro, março, assim, de 2010, a gente começou. A ideia era falar com jovens do bairro e tal, né? Ser uma rádio que os jovens do bairro pudessem falar, pudessem trazer as coisas, trazer os problemas do bairro, que lá é um bairro de periferia, então tem muita questão, a violência da polícia, a questão de falta de espaço de lazer, lá não tem um parque, uma praça pra molecada. Vila Margarida lá. Isso, Vila Margarida. E tem uma favela também atrás, então a questão da habitação também é muito forte, né? Lá é na beira da Imigrantes também, o bairro, né? Em volta da Imigrantes, muita casa de palafita. Então, tem várias questões, assim, que típicas de bairros de periferia em geral. E a gente entendeu que, assim, quando aparece no noticiário o bairro, é sempre questão de violência, né? Questão de alguma morte que aconteceu lá, alguma batida policial que foi feita lá. E aí a gente achava importante que essa molecada tivesse um espaço para poder falar e de ter referência, né? A gente tentou fazer até umas oficinas de rádio para essa molecada pudesse ir lá e falar na rádio, mas aí a gente esbarrou em duas questões, né? Uma é que a molecada pouco se interessava de primeiro, a gente conseguiu um espaço numa escola lá, mas aí tem uma quadra de futebol e ping-pong, então não dá pra competir muito com isso, né? Difícil. A gente querer dar uma oficina de rádio lá. E outra questão até da legalidade, né? Como a gente resolveu pôr antena mesmo pôr antena lá e a gente não buscar uma outorga e tal, né? A gente tinha feito até o estudo de ver como é que era a questão da legislação pra rádio, e é totalmente proibitiva, né? Então a gente falou, vamos botar... E é numa casa lá, então até a questão de preservar a casa, de não levar qualquer pessoa que a gente pouco conhecesse. A gente falou, então vamos entrevistar essa molecada e vamos nós mesmos ir fazendo. E aí a molecada vai aparecer, o pessoal do bairro vai aparecer naturalmente, né? E foi o que a gente fez, assim. A gente tinha uma estrutura bem precária, tipo, era no bloco, assim, no bloco de tijolo, assim, pra pôr a mesa e fazer os programas e tal. E aí a gente foi fazendo e tal, foi juntando mais gente, melhorando até a estrutura física lá. Hoje são umas 7 ou 8 pessoas, assim, e foi assim que começou, né, a rádio. E vocês chegaram a levantar alguma bandeira política, especificamente no começo, e depois desenvolveu? Qual é a relação com essa parada? Sim. Então, com o tempo a gente foi até ganhando até a questão de usar a internet mais, né? Fazer transmissão online até, né? A gente transmite só de sábado, né? Até por questão de todo mundo tá trabalhando, a maioria não mora no bairro, né? E aí a gente tinha muito já o envolvimento político. E aí a questão do transporte, assim, acho que foi a primeira luta que a gente abraçou, assim. Lá é muito... A questão do transporte, principalmente no bairro de periferia, é muito ruim e tal. E aí em 2011 teve um aumento na região inteira, né? Na Baixada inteira. E aí, como tinha um amigo que trabalhava aqui em São Paulo, também participava da rádio, e ele estava participando das manifestações aqui do MPL, né? Lá em 2011. Falou, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Aí a gente chamou pelo Twitter, pelo Facebook, assim, começou a bombar. Vamos fazer um ato aí contra o aumento da tarifa. A gente vai levar o microfone pra rua, pra uma praça ali, no centro da cidade, e vamos ver quem cola, né? E aí a gente fez isso, a galera juntou, assim, a gente fez a partir disso, a gente fez uns 7, 8 atos, assim. Mas e aí juntou uma galera, assim, a gente conseguiu até um dia fechar as ruas lá, mas lá ainda é muito pouca gente, assim, que consegue se envolver. Mas essa foi uma das primeiras bandeiras, assim, de luta que a gente conseguiu levantar, e tanto que hoje, até nessa onda do MPL aqui em São Paulo, o pessoal lá conseguiu. Chegou uma manifestação que tinha 3 mil pessoas na rua. E pra Baixada Santista, assim, é um negócio muito representativo. Interessante mesmo. Sim, foi bem bacana. Perfeito. Meu velho, vou fazer uma pequena pausa aqui pra gente rolar Comando do MC com São Paulo Está Se Armando. Valeu. Demorou. São Paulo está se armando, se organizando pra se defender da ameaça oculta explícita, da verdadeira pergunta, se proteger do quê?
Do que nos consideram pequenos, porém nós existimos. Se julgam grandes, mas temem ao que podemos fazer. Se acostumaram a festas de crime, com ideais idiotas querem nos combater. Filhos da puta, racistas, filosofias que dão nojo. Você já matou um neonazista hoje. White Power, força branca da ignorância. Playboyzada covarde que se alimenta da matança. Cista otário, pensa que nos apavora. Agora chega, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. White Power, cuzão. Se cruzar lança reta, será crivado de balas. Vamos vazar o teu sangue e te largar no chão. Ou então no matagal, com ratos como você. Pra sua carne branca apodrecer até feder. Tá me entendendo? Não? Então é bom me entender. Pois eu não tô nem aí com o que possa acontecer. Um cadáver a mais pra mim não faz diferença. Ainda mais sendo seu, será motivo de Você fé. vai gritar por quem? Você vai correr pra onde? Hitler já morreu, a Alemanha é muito longe. E agora, como é que faz? Você está aqui, São Paulo está se armando e vai te destruir. São Paulo está se armando, pode crer, pode crer. São Paulo está se armando. São Paulo está se armando, pode crer, pode crer. São Paulo está se armando. São Paulo está se armando, pode crer, pode crer. São Paulo está se armando. São Paulo está se armando, pode crer, pode crer. São Paulo está se armando. Sua gangue é numerosa, meu calibre é pesado. Me arrepende agora, na virada eu te mato. Pense duas vezes antes de me atacar, porque eu não vou pensar nenhuma antes de atirar. Um vacilo seu, eu posso te eliminar. Está sob minha mira, é melhor não falhar. Não haverá perdão, não haverá segunda vez. Você só tem uma vida E agora já não tem. Suasca no seu peito será deformada, com a sua cabeça por uma rajada de balas. Não pense que estará protegido pela polícia. Ela tem suas leis, nós temos as nossas. Somos pretos do gueto, não lhe devemos nada. E no gueto não levamos desaforo pra casa. No nosso tribunal você já foi condenado a ser enquadrado e sem dó liquidado. Sem apelação, sem chance pra redenção. Vai pagar pelo que fez a nossos irmãos pretos, que já sofreram demais as consequências do racismo covarde da sua raça. Você acha que vai nos vencer? Nunca! Comando de MC na sua captura. Estão todos ligados, otários, seus dias estão contados. Você quis assim, estamos só avisando que vai correr muito sangue, porque São Paulo está se armando. São Paulo está se armando, pode crer, pode crer. São Paulo está se armando. São Paulo está se armando, pode crer, pode crer. São Paulo está se armando. São Paulo está se armando, pode crer, pode crer. São Paulo está se armando. São Paulo está se armando, pode crer, pode crer. São Paulo está se armando. Pretos de todos os lados se armem, estejam preparados. Reúnam todos nos morros, recrutem vários soldados. Qualquer tipo de armamento é válido. Acima de tudo, união é indispensável. Convocamos a todos dos quatro cantos, zona norte, sul, leste, oeste do centro. Trabalhadores, bandidos, todos serão aceitos no esquadrão guerrilheiro em defesa do povo preto. Não podemos admitir nem querer acordo com uma raça de filhos da puta querendo nos ver mortos. Se eles podem agredir, nós também podemos. Eles têm músculos e armas e nós também temos. Câmbio negro está conosco do outro lado do Brasil. Easy J, Turbo, comando de MC. Animais agressivos, sangue no olho sim. Agimos dessa maneira apenas quando preciso. Não somos anti-branco, somos anti-racismo. Se você é preto, não fique parado. Pegue aquele oitão, deixa o carregado. Se algum deles lhe atacar, contra-ataque sem medo. Puxa a ponte, aperte, mande pro inferno. Já era. A lei existe, mas não está do nosso lado. Temos que nos defender sem depender dos arrombados. A ordem nasce da desordem, é inevitável. Só através do confronto conseguiremos a paz. Precisamos virar o jogo, sair do anonimato, por qualquer que seja o meio necessário. Já cansamos de conversar, de propor união. São Paulo está se armando pra nossa revolução. São Paulo está se armando, pode crer, pode crer. São Paulo está se armando. São Paulo está se armando, pode crer, pode crer. São Paulo está se armando. São Paulo está se armando, pode crer, pode crer. São Paulo está se armando. São Paulo está se armando, pode crer, pode crer. São Paulo está se armando.
Tamo aí de volta. Bom, Márcio, você comentou um pouco da atuação lá no bairro, lá da quebrada de São Vicente. E eu queria que você falasse um pouco também sobre as bandas de lá e o trabalho que vocês fazem com essas bandas. Como que vocês desenvolvem? Outra coisa que a gente vê, né, lá é a questão do espaço pra banda, né, que é muito pouco. Ou as bandas fazem um esquema totalmente comercial e vão pras grandes emissoras e tal, pagam o jabá e tal. Mesmo assim é muito difícil, o pessoal costuma valorizar mais muita coisa que vem de fora e tal do que o próprio pessoal lá que faz uma coisa mais comercial. Ou não tem opção, né? E aí uma das coisas que a gente também sempre buscou foi dar apoio de veicular essas bandas independentes, né? De lá. E aí tem uma produção muito grande, assim, sempre teve lá na Baixada Santista uma produção muito interessante de banda independente. E foi uma das questões, assim, que a gente sempre levou. A gente fazia, tem um programa até de punk e hardcore, que é o Pancada, que a gente leva bandas e tal. A gente antigamente levava até pra tocar, mas aí questão de estrutura e tal, que era mais difícil. O pessoal vai lá, leva o som, vai comentar também, vai falar sobre o trabalho. Então foi uma coisa que também a gente fazendo isso, além de mostrar, tem até, como tem muito funk no bairro também, tem o pessoal do funk, né, que a gente toca lá. E com isso as próprias bandas começaram a ter um espaço maior e até na mídia mais convencional, assim, os caras tem uma das bandas aí de um dos grupos de rap lá, que é o Tarja Preta, que a gente desde o começo já era amigo delas e tal, e elas fazem um rap bem firmeza, assim. E hoje estão gravando clipe, então, assim, o pessoal reconhece bastante o trabalho delas e não passaram por um esquema comercial, assim, continuam bem firme na raiz. E fruto um pouco desse trabalho nosso de ajudar, de divulgar essas bandas independentes, né? Márcio, pensando na atuação da mídia lá em São Vicente, como que vocês analisam a mídia corporativa em São Vicente e a relação que vocês têm com ela, com a atuação de vocês lá? Lá, assim, com a Baixada Santista é uma região bem pequena, assim, relativamente. Tem a relação da mídia e tal, é bem provinciana, assim, né? Então são os mesmos nomes políticos, as mesmas pessoas que estão no jornal. Um político lá é dono de emissora de rádio e tal, né? Faz parte de uma família que é dono de emissora de rádio. A relação com a gente não é muito grande, assim. Não existe nem a questão de criminalizar. A gente ainda não chegou a esse ponto de ficar exposto a esse ponto, assim. Um desses atos aí contra o aumento, a gente chegou a ser citado, mas até nessa questão que era um dos coletivos que estava apoiando, mas nessa questão da legalização, da legalidade nossa que foi levantada. E tem muita gente até dentro da imprensa, como eu sou jornalista, o Guilherme lá que ajudou a começar a rádio é jornalista e tal, a gente conhece muita gente dentro da imprensa comercial, gente que estudou com a gente e tal. Então, assim, não tem próprio companheirismo e tal, própria questão de conhecer, a gente não fica exposto nessa questão. Mas aí, é aquela coisa, né? A mídia comercial vai fazer o que interessa pra eles, né? E a gente toca o nosso barco, assim. Questão principalmente de violência policial, lá a gente vê que diferencia muito, né, a abordagem que a gente vai dar e que eles vão dar, né? Porque sempre quando alguém pede segurança, quando sai nesses grandes jornais, segurança é mais polícia, né? Lá onde a gente atua, quanto menos polícia tiver, mais seguro a gente vai se sentir, né? Porque é um negócio bem grave. Outra questão, assim, que acabou acontecendo muito foi que, por ser uma rádio e tal, por a gente ter uma certa abrangência, assim, entre o pessoal de lá, muitos partidos foram procurar, assim, até, né? A gente chegou até a levar um secretário de habitação lá, porque o pessoal tava cobrando moradia. A gente levou 5 moradoras lá pra cobrar o cara, assim, foi um negócio bem legal, o cara ficou bem no paredão, assim. E muitos até chegam perto da eleição, às vezes quer aparecer lá e tal. E pela própria postura nossa, que a gente sempre foi
apartidário, a gente nunca concordou também até com a estratégia desses partidos, assim, que a maioria é sempre aproveitador, sanguessuga. A gente não... Eles próprios pararam, assim, de assediar, assim, de querer aparecer na rádio e tal. Então, nosso próprio posicionamento político, assim, frente a eles, meio que eles ficaram de lado, assim, não mais foram procurar a gente. Agora, uma coisa que a gente toma muito cuidado é a questão da segurança, né? Então, até por isso mesmo a gente parou um pouco de ir atrás, tal, desses próprios caras para cobrar eles e tal. Mas quando a gente vai atrás, a gente preserva o local, tal, que é um negócio ainda bem... A gente procura tomar o maior cuidado, assim. Perfeito. Coletivos, outros tipos de movimentações lá em Santos, vocês fazem alguma associação? Qual que é a relação? Como é que vocês levam a luta? Porque você está deixando bem claro que vocês não levantam uma bandeira partidária. Sim. Os integrantes levantam? Algum integrante é de algum partido? Sim. Como é que é essa questão? Não, lá não, nenhum dos integrantes é. Teve um que chegou até a se candidatar pelo PCB, que é o Zé Elias, que ele apresenta um programa de rap, que eles 10 anos, que ele sempre apresentava programas de rap lá no bairro. Ele chegou a se candidatar por um partido, pelo PCB. Mas aí também ele, até no própria questão quando chegou perto da eleição, ele se afastou, né? Ele mesmo teve essa clareza, assim, de se afastar, não misturar as coisas e tal. E aí o que a gente se envolve, assim, às vezes tem integrantes de partido que estão juntos com a gente em lutas, assim, questão do transporte, sempre tem os partidos que estão mais à esquerda e tal, que eles se envolvem juntos, mas tem muito mais coletivos independentes, assim, até questão do movimento estudantil, pessoal da Unifesp lá na Baixada, assim, que é mais de luta. Tem coletivos ambientais lá, tem coletivos políticos também apartidários, assim, que não são... um deles, por exemplo, é o coletivo Alternativa Verde, que é um pessoal anarquista que faz essa luta ambiental, questão da poluição lá, né? Então, são esses, assim, que a gente faz algumas parcerias e procura estar junto, assim, sempre. Porque são pessoas que a gente sabe que não vai chegar a eleição, os caras Sim. não vão deixar a gente na mão, né? Estão sempre juntos, né? Tem alguma relação ainda com algum tipo de atuação católica ou não? Então, lá no bairro tem um centro comunitário que é dentro da igreja lá do bairro, que é uma igreja que ainda mantém uma tradição, que é um padre bem combativo, assim, e o que é raro, tem sido cada vez mais raro lá na Baixada, né, como em todo lugar. Então lá tem um centro comunitário que a gente passou a se aproximar, né, então a gente tenta estar junto, tenta apoiar, tem lá uma cooperativa de mulheres que fazem vassoura a partir de garrafas PET, que participam desse centro comunitário, a gente tenta estar junto, às vezes uma vez elas precisaram de um equipamento que ajudava elas no trabalho, a gente procurou, até a partir dos nossos contatos, ajudar. Então, essa é a nossa relação, ajudar, estar junto na festa junina, uma relação mais comunitária, né? Enquanto igreja e tal. Mas como esse pessoal, essas pessoas que participam da igreja têm uma clareza maior, e porque além delas tem muita igreja evangélica lá. Então já é uma coisa que a gente vê que questão política, de cobrar direitos, ainda é muito pequeno, né? O pessoal católico ligado a essa igreja ainda é mais combativo, fazem as coisas por si mesmos, assim, tem festa junina lá que é a própria comunidade que organiza, então a gente procura estar junto, até de fortalecer lá essa própria unidade, tal, união dos moradores, para estar junto em outras questões, né, em luta por moradia, e puxar essas coisas mais importantes, tal, que sempre acontecem lá, e que a política municipal, regional, assim, nunca dá ouvidos, assim, para eles. Beleza. Bom, vamos escutar agora o som do Juventude Maldita com a música Não, Não, Não. Valeu!
pesado, é o cheiro da cilada. Congela o instante, trazendo anunciada. Os cachorros salivam, felizes com a caçada. Também de volta. Bom, Márcio, hoje, qual que é a programação da rádio? Se a gente for entrar em contato, o que a rádio hoje faz? Com o que ela se desenvolve? O que tá tendo agora na Rádio da Juventude? São Vicente. Sim, como eu falei, a gente transmite de sábado, né? E é das 10 da manhã até umas 9 da noite, por aí. E aí na programação que a gente tem, de manhã tem um programa que se chama Acorda pra Viola, que é um programa de música caipira, de raiz e tal, né? Aí depois tem um programa de música latina, que é o Veias Abertas. Aí vem o rap, que é o programa do Zé Elias. E depois tem um programa mais de notícias locais e tal, que é o Se Liga na Ideia. A gente toca as músicas no intervalo, mais músicas de bandas da Baixada e tal. E traz essas notícias do que vem acontecendo, tanto nacionalmente como no bairro, assim, na região. Aí tem um programa de música pernambucana, é o Cordel Musical. Música pernambucana, coco, nordestina em geral, né? Mais ligada a Pernambuco, né? São músicas que raramente estão nas rádios, né? Aí tem um de forró, que é o Forró Maneiro, que é a Cris, que é lá do bairro. E toca desde forró, assim, mais de raiz, assim, até forrós atuais, assim. Forrozão de plástico e tal, que a galera gosta. Aí vem o Pancada, né, que é o punk rock, hardcore e tal. E aí tem um programa de debates, que é o Reflexão e Ação. A gente sempre procura trazer convidados, assim, e tem um tema, assim, cada fim de semana a gente estabelece um tema para trazer esse pessoal para conversar, assim. Então, basicamente é essa programação que tem hoje lá. Perfeito. E vocês fizeram uma entrevista com o Redson do Cólera 10 dias antes dele falecer, né, cara? Foi. Como é que foi essa entrevista? Como é que foi essa parada? Foi, eles fizeram um show em Santos, né, o Cólera, iam fazer um show em Santos lá em setembro, que acabou sendo o último show, né, dele. E o pessoal que tava organizando a festa, a gente conhecia, são amigos nossos e tal. E aí a gente falou, vamos tentar trazer o cara, né? Pô, porque, é um dos principais shows, assim, um dos maiores shows aí que vai rolar na Baixada com Cólera. E nem que a gente grave com eles lá, com gravador e tal, mas vamos tentar trazer o cara pra cá, né? Vai ser muito foda. Aí, enfim, conversamos com o pessoal e tal. Aí eles, vem aí, eles chegam aí, passam som, vocês levam eles. Aí tá, beleza. Aí o pessoal ficou lá na rádio, eu já fui pra lá onde ia rolar o show. Aí eles chegaram meio atrasados e tal. E aí passaram o som. Aí, já tava muito tarde, assim, umas 9, 10 horas. Não, umas 10 horas por aí. Aí conseguiram terminar de passar o som, falaram, vamos lá. Aí conseguimos um carro pra levar, que era outra dificuldade, assim. Conseguimos um carro pra levar o Redson. Aí ele foi lá na rádio. E aí fizemos. Chegamos lá só meia-noite, por aí.
e o pessoal esperando lá na rádio. Aí fizemos o programa, fizemos uma entrevista com ele e tal, foi super legal, assim. E aí depois fomos pro show, né? Fomos pra assistir o show, que foi muito foda, assim. Foi bem da hora, assim. E aí, mano, E aí 10 dias depois, o cara morreu, assim. Foi um bagulho... Do nada, né, cara? De repente, assim, o cara tranquilão, tava de boa, assim. E aí a gente soube que o cara tinha morrido, assim. Foi um baque fudido, assim, mas a gente também ficou lembrando, assim, que tinha marcado o último show, assim, a última entrevista do cara. A gente ficou bem satisfeito, né? Apesar da puta tristeza, assim, com a morte dele. E a gente conseguiu fazer, tá na internet até. A gente jogou no blog lá, a íntegra no programa, que foi bem legal, assim. Um dos momentos bem marcantes, assim, da rádio. Entendi. E pensar nas outras movimentações da rádio, como você falou da atuação com passe livre, da atuação no bairro. Quais são as outras atividades? Vocês, por exemplo, tiveram uma ligação com o Catarse e tal. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as outras frentes da rádio também. Sim. O Catarse já foram lá, já conheceram a rádio e tal. A gente também procura levar, né, uma galera daqui de São Paulo, assim, e a galera das próprias rádios livres, né? A gente faz parte lá do Rizoma de Rádios Livres, que é a galera que faz rádio de antena mesmo e tal. E outra preocupação nossa é a questão do software livre, né? A gente usa software livre lá, desde o Ubuntu até o Audacity para gravar, para montar os programas e também o próprio programa que roda, a programação também é livre. E enfim, o pessoal da Rádio Várzea tá lá para visitar a gente. Ainda a gente marcou com eles uma vez, mas não conseguiram. Teve fim de semana passado o encontro de rádios livres, que foi lá em Campinas, na Rádio Muda, que a gente sempre procura participar, né? Então a gente também não tenta ficar assim nessa ação pontual lá na Baixada Santista. A gente tenta fazer esse contato. Lá na Baixada também com as Mães de Maio a gente tem um contato muito próximo, assim, já fez entrevistas com elas e tal, para contar a luta delas, que ainda é pouco conhecida lá. E outro pessoal bastante firmeza, assim, que a gente conhece aqui, vem mantendo contato, assim, é o pessoal da Rede Extremo Sul aqui, do Grajaú, que eles também têm feito uma luta bastante firmeza, assim, bastante forte na questão lá, principalmente da habitação, né, e do transporte. E assim, são coisas que sempre alimentam a gente de fazer, pra tocar as coisas lá na Baixada também. Como a gente é pouco, assim, e como a gente sempre procura estar com outros parceiros, assim, essa questão de estar próximo, de saber essas lutas desses outros coletivos, assim, sempre alimenta a gente bastante, assim, bem rico. Perfeito. Márcio, eu queria te agradecer pra caralho por ter vindo aqui. A gente tentou há muito tempo, teve desencontros, mas importante que tá rolando. E eu queria te deixar o microfone aberto pra tu falar o que quiser. E saliento, muito obrigado, um prazer receber a Rádio da Juventude aqui, meu velho. Não, demorou. Uma coisa que a gente curte muito é estar junto desses coletivos, assim, a gente acompanha bastante o Frequência da Mata, os programas, assim, que a gente sempre usa alguma coisa ou outra ali na nossa programação. E, assim, outra coisa que a gente busca muito lá na rádio é a questão da autonomia, assim, né? A questão da autonomia e da ação direta. Tem muita... A gente é muito criado pra esperar alguma coisa de alguém, né? Um cara que tem mais poder e tal, e ir lá pedir alguma coisa. E uma coisa que a gente bate na tecla muito... Ano passado a gente fez um manifesto em relação a outra campanha lá dos zapatistas do México. É uma coisa que a gente se identifica bastante, né? Da gente mesmo fazer as coisas, da gente mesmo tocar. A gente não quer ser a única rádio livre da Baixada Santista, a gente não quer pegar na Baixada Santista inteira, a gente quer que cada bairro tenha uma antena ali que possa colocar uma antena no teto e no telhado e transmitir. Então, acho que, assim, uma coisa que o recado, assim, que eu deixo pra galera é isso, meu.
E quem curtir fazer um programa de rádio e tal, fazer uma programação, faz, meu. O negócio, questão da antena, do transmissor é um pouco mais complicada, mas, meu, podcast, assim, é uma coisa bem mais tranquila, assim, bem de boa de montar, Somos a prova. assim. Não, exatamente, é super legal. E é uma coisa que pode chegar mais pra frente, pra quem quiser, tem a ideia de fazer uma rádio e tal, de ir atrás, assim, é só a gente mesmo que vai conseguir fazer essas coisas. Você não vai depender, você não precisa depender de um cara, de um prefeito, de um cara que tem grana, alguma coisa assim pra fazer. Então, é isso aí, esse é o recado que eu deixo, galera. Sem dúvida, acho que o processo de mídia alternativa temos que caminhar muito em cima disso e das rádios. Acho que isso é fundamental. Meu velho, muito obrigado de novo. A gente vai ficar agora com o som do Consciência ao Gueto com a música Efeito Bumerangue. Valeu! Na Grande São Paulo, o julgamento de policiais militares acusados de integrar um grupo de extermínio. Nós mostramos que este homem preso por policiais militares apareceu morto poucas horas depois. Mais um policial militar foi preso, acusado de participar do espancamento até a morte de um homem dentro de um batalhão da PM. O inquérito apura assassinato provocado por tortura e espancamento. Uma câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima-roupa por policiais. Sem saída de emergência, confinado no submundo. Me vejo assim, com pouca fé no futuro, onde polícia corrupta se destaca em falsas apreensões, encobertando as fraudes e inúmeras agressões. Milhões humilhados, direitos não respeitados, trabalhador agredido, com a filha nos braços, contraditória, proteção retrógrada, punição. Relapse além prol dos ratos do camburão, que engatilham e atiram sem dó, sem compaixão, omitindo ajuda e promovendo a destruição. Verbos considerados traidores da pátria, em várias versões falsas, o cancho que eu garra. Os morteiros avisam, vai ter dilúvio de sangue traçante, de voltando o efeito bumerangue. E na instante o que sobra, o sorriso no retrato, com o filho candidato a comandante do tráfico. Alvo fácil pra tropa do grupo de extermínio, prioridade é o fato de não deixar ninguém vivo. Quantos curralado no escuro, amanheceu cheio de furo. Quantos já não se for, deixando a família ao luto. Pra delegado desfilar de utilitário de luxo, ignorando os corpos decapitados no lixo. Pro meu povo se matar e agonizar, descarregando seu ódio na rajada de AK. De bota e de arma, faca cinza de herói. Foi agredido com socos, chutes e golpes de cacetete dentro da primeira companhia do 9º Batalhão da PM. Pra farda podre munição, embaixo de uma lápide. O ex-policial militar estaria entre os matadores de O aluguel. inquérito apura assassinato provocado por tortura e espancamento. Engatilhando, deflagrando, sem meio termo, projetos infinitos de consciência ao gueto, relatando, pondo na mira o inimigo crítico. Tenha certeza, não serei só mais um arquivo ou notícia na TV. Sensacionalista que parabeniza a repressão da polícia, dizendo que lugar de bandido é na penita. Ironia, todos polícia lá não caberia. Imagina quem pratica impunidade atrás das grades. Não seria o Brasil campeão da iniquidade, onde o sato covarde distorce a verdade, forjando flagrante pra poder sermos dos cárceres. Atenção, era de progredir, não de regressar. Subtrair não é com nós, toma aqui pra somar. Presta atenção que o vilão tá de nave importada, de roupa de grife, de casa mobiliada. Não sofre com reintegração de posse ou enchente, não teme polícia assumindo com seus parentes. Na real, nosso sangue sempre gerou lucro e abastece as festas dos apartamentos de luxo. Tantos talentos futuros brilhantes, esquecidos, cabeça baixa, algemado, escoltado no distrito. Eu te digo e repito, Deus é o único abrigo, sem ele você não passa de um alvo vivo. Estamos aí de volta, podcast Frequência da Mata, edição 48. E nesse terceiro bloco eu tenho o prazer aqui de receber os manos do iOS. E aí, velho, suave. Loucura total aí, mano. Sempre. Manos, qual foi o contexto que a banda surgiu? Como foi que a banda surgiu? Lá em 2004. Então, a banda surgiu em 2004, velho, comigo, com o Jean e o Rafael Ortega, né? A gente com uma proposta hardcore, assim. Na época a gente não conhecia muito do grind e tal, mas como a gente tinha, tipo, uma
A gente era vizinho, né, dos caras do Ratos, então a gente começou a ter uma ideia, assim, de que era hardcore e tal, porque a gente sempre foi do metal, né. Então ela surgiu, assim, que a gente tinha uma banda de metal, desfez, aí acabou montando o iOS como um hardcore, assim, mas não era grind ainda, né. Aí depois a gente acabou em 2006, voltou em 2008 já com a proposta do grindcore e tal, que já foi uma outra formação com eu, o Jean e o Bruno, né. E até 2006, qual foi o contexto que a banda rodou? Qual foi as atividades que elas... Putz, a gente tocou bastante, assim, tocamos no Rio, assim, a gente fazia muito turnê com o Andraus nessa época, 2004, assim, 2005, fazia um circuito mais até do metal. Bastante banda Alcoolicoma também, a gente tocou bastante com eles, mas era um outro circuito, assim, não era a mesma pegada que foi rolado em 2008, né. E qual foi a parada que a banda parou em 2006? Parar 2 anos, assim. A gente então... parou 5, tá de boa. Então, os caras muito pé na jaca, né, na época, então era uma coisa que não rolava muito, saca? Então, aí, puta, tanto que o Jean tá treinando até hoje, já faz uns 2 anos isso aí. Mas foi por causa disso, velho. Eu era estreed, então na época, então não aguentava muitos caras muito tempo não, mano. O ritmo dos caras era outro, né? Difícil, cara, é complicado essa vida. Engraçado. E aí quando a banda volta em 2008, o que rola? Como é que começa a desenvolver o bagulho? Que já começa a ter uma mudada no estilo e pá? Então, a gente veio com a proposta, né? Como a gente escutava muito o grindcore horror, assim, na época. Foi na época que a gente acabou vendo o Cathode, umas bandas assim, o Voixec, o Holy Grave. E acabou partindo mais pra essa linha do grindcore horror, assim, comigo, com o Jean e o Bruno, né? Aí a gente começou a montar split. Na época a gente lançou um split tape, foi com o Scarce, uma banda de grind lá também, dos amigos nossos. E também a banda acabou tocando, a gente fez umas gigs e tal na época, fizemos uns rolê com Plague Rage, assim. Foi bem legal, com o Scarce bastante, assim, DDE, umas bandas de noise, Power Violence também. E por fim, o batera saiu, né? Que era o Bruno. Aí a gente acabou ficando de novo, assim, acabou no esquecimento, porque eu também tocava no Hot na época. Então como eu tava com muito... fazia as gigs e tal, trampava, então acabou o Jean também. Ele trampava no estúdio Tatu também. Eu também já fazia essa parada e então acabou meio que desfazendo, assim, ficou só no esquecimento mesmo, assim. Lançamos aquele tape, que aí depois virou split com o Noia, né? O tape, como saiu 50 cópias só, a gente falou, vamos fazer um split tão novo e tal, já que tem os play, a gente remasterizou e acabou lançando. Agora em 2012, né? Entendi. E esse split aí com o Noia, o Hugo já vem com os 2 pés, já assume as 2 depois. Qual que é essa fita aí, Hugo? Tocava... Voltou a fazer som junto, né, mano? Voltou a tocar as 2 bandas aí, já tava... O Noia também é recente, né? Começamos a fazer o som, tava nas correrias, acabamos fazendo split aí... Aí o Caveira já tinha dado salve pra fazer o vocal também, acabamos... Agora estamos fazendo som junto com os moleques também. Estamos tudo junto, mesmo correria aí. Moro, vamos ficar com o som do iOS aí, já a gente volta, valeu?
Tamo aí de volta. Bom, manos, eu queria saber um pouco da temática de vocês, do horror. Por que o horror e como que é essa pegada de você pegar uns filmes e desenvolver em cima dele? Como que vocês abstraem isso? Então, né, velho, é que assim, como a gente voltou, né, na época de 2008 com essa proposta, foi de não ter uma visão muito política e tal também, muito punk, pra também dar uma fugida e falar de uma coisa que a gente realmente gosta, né, diretamente, assim. Que Todo foi... mundo já gosta de bagaceira, né? Gosta de bagaceira, gostava de filme horror, gore, né, horror B principalmente, anos 80, assim, anos 70. Então a gente acabou pegando esses temas assim dos filmes e tentar colocar no som, né? Pra não ser uma coisa assim também muito maçante, igual tipo na época tinha muita banda que falava a mesma coisa, então a gente acabou fugindo um pouco desse contexto. E aí em cima disso, eu penso naquela capa daquele Split com Noia que é sensacional. Né? Então, em cima eu fiz a arte lá, né? Eu falei, aí, Hugo, a parada é essa daqui, ó. O Noia já tinha um monte de louco já, né? Os malucos já é tudo sanguinário também. Ele viu as paradas dessa aí, mas que na hora curtiu o bagulho, virou aí o bagulho da hora. Split com as duas bandas, né? Ficou fodido, é um material do caralho. Bom, por vocês terem atuado lá em 2004 e tá fazendo ainda o trampo, que diferença você vê de contexto lá daquela época pra hoje? Tipo, hoje é bem mais fácil divulgar alguma coisa, né? Tipo, você ter acesso, tipo, na época a gente não tinha acesso à internet, tipo, pô, a gente era de bairro pobre, né? Não tinha aquela coisa, tipo, divulgação, o ensaio era precário, porque era difícil. Putz, a gente na época ia colar flyer, né? Na rua, assim, tipo, perto dos picos e tal, porque não tinha aquela coisa só do flyer digital que nem tem hoje em dia, né? O som na casa de show. Na época tinha esse tipo de divulgação que era bem mais correria. Você ir, marcar o rolê e tal, chamar as bandas, tinha um processo meio complicado. Hoje em dia, você fala 2 horas na frente do computador, você cria um flyer, você faz um evento bagulho, lá, já tá... Convida os amigos. Então... Naquela época era bem difícil, até de questão de... Colocava o bagulho no Fotolog e esperava. É tipo um milagre. É tipo um milagre, velho. Quem sabia, assim, de algumas coisas, porque ninguém lembrava de nada, sabe? Não tinha muito acesso, né? Não. Vamos ficar mais com o som dos manos aí, é nóis. Tamo aí de volta no bagulho. Manos, como que tem sido essas últimas apresentações de vocês? Por onde vocês passaram? Qual foi o contexto que vocês fizeram? Qual foi as drogas que vocês usaram? Muita pedra. Bastante suco de caju. Caju, puta. Nossa. Então, a gente tocou recentemente, ainda com outra formação ainda com o Japa, né? Com o Japa, né? Que a gente tocou em Minas, tocamos em Barueri também. Maringá. Só que aí a banda teve uma outra alteração, né? Agora tá com o Bauer na bateria. Infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas agora estamos ensaiando e pegando os sons aí
Pra fazer mais uns rolês agora com uma formação oficial. oficial. É, agora a formação oficial, né? Parar de sair baterista um pouco. Chama o Churrinhos, cara. Ele tá aí. Churrinhos toca todas as bandas grandes de São Paulo, só não toca no iOS, né? Mas é isso aí, a banda, às vezes a camaradagem vai formando banda, né? Você vai ver que os moleques vai chamando gente nova, e quando você vai ver, tem outras bandas já se formando. Tem outras bandas já. Da hora. Um processo muito Mas agora louco. a formação já deu uma acertada perto do que tava, assim, bagunçado, né? Agora com Bauer e tal, ficou bem melhor. Ficou menos moderno o som. Agora o bagulho tá mais pauleiro agora. É, então. Já mais voltado pro grind mesmo, né? Vai mudando ali, ó. Do hardcore pro... É, e você pegar a linha da banda assim, você vai vendo. A frequência vai mudando. A frequência vai mudando, né? Vai vindo muito barulho no decorrer aí que vai ficando meio doido. E aí, o que vocês estão planejando pra fazer aí? Qual que é a visão de trampo? Então, agora a gente tem um split pra fazer com o Mururô, né? Que já tá enrolado há um tempo aí. Há 1 ano já. Tô enrolando o Jury lá. Que é da República Tcheca. E tem um split com o Tubeiro também. A gravação do... A gente vai sair no tributo Stomacal Corrosion também. Agora recente. E... Putz, agora é gravar e lançar um full álbum também mais pra frente aí. E o split sempre aparece, né? Fazendo som novo aí, fazendo... o Batera tá pegando sons ainda, mas tem umas bases novas aí. Tem umas bases novas já tem uns grindcore diferentes. Vocês não vão cansar mais de ver as mesmas músicas no show. Tocar 12 minutos e ir embora, né? 12 minutos, acabou. Foi 20 músicas, tá, gente? Tem que explicar. Fazer a barulheira de todo canto que tiver, né? Os moleques já gostam pouco de barulho, né? Então... Gosta pouco, né? Todo mundo vai sair por aí. Manos, quero agradecer vocês terem vindo aqui hoje. Valeu. Terça-feira é osso, mas tudo nosso. Gente, obrigado mesmo. O microfone é de vocês. Fale o que quiser. Valeu aí. Valeu mais uma vez o convite aí, Fernando. Tá participando aí, bagulho fudido. Então, dá uma chance pra gente divulgar o bagulho, o som, divulgar o que for aí. O espaço é da hora. O bagulho é da hora mesmo. Agora a gente tá aí na correria. Quem quiser chamar pra fazer som, logo menos já estamos aí também. É isso aí. Só colar que pega, então. Sendo... Tá facinho, então. Sendo pra fazer o barulho, né? Só chamar. Demorou, mano. Tudo nosso, gente. Valeu. Vamos fechar aí o Frequência da Mata, edição 49, com iOS. Valeu!